Fala pessoal, tudo bem? Para fechar o ano de 2021 com chave de ouro, resolvi trazer aqui ó, Fearless Audio modelo Barcelona. Olha o tamanho dessa caixa aqui e que vem nessa case aqui que é linda. Além de que o fone também é sensacional. Então vamos lá, Fearless Audio Barcelona. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não é inscrito, peço sua colaboração aqui, sua ajuda, a sua moral para ser um inscrito no canal. Assim vai fazer esse canal crescer um pouquinho mais e conseguimos trazer fones legais aqui. Então, que tal? Conto com a sua ajuda para poder fazer essa comunidade crescer. Esse fone aqui foi mandado para mim pela Yawel Tiger, demorou pra caramba, mas não é culpa da loja, a culpa é da alfândega argentina. Se você não sabe, eu moro na Argentina. E aí teve uns probleminhas lá na alfândega, ficou mais de um mês parado, mas graças a Deus chegou. Mas ainda tenho, acho que uns 5, 6 fones que tá parado lá. Se do Brasil é ruim, tem país que é pior. Mas de qualquer forma chegou aqui pra gente, fazendo já um agradecimento a Yawel Tiger, né, por mandar esse fone aqui com desconto. Obviamente não mandou grátis pra mim, eu tive apenas um pequeno desconto. Falando do valor dele aqui, ele custa aproximadamente 118 dólares lá no AliExpress, que eu tô deixando o link aqui para vocês, lá da Yawel Tiger. Eu estou vendendo esse fone aqui porque eu tive um desconto, vou vender ao mesmo preço que eu comprei, né, para você, caso você queira comprar. E pô, é um desconto bem interessante, que eu vou vender a 85 dólares. Então a gente vai fazer a conversão lá no dia, caso você queira comprar esse fone, você entra em contato comigo, pô, eu falo, a gente vê ali quanto que tá o dólar e eu passo esse fone para você a esse preço. Ou seja, aí são quase 20 dólares, você vai ter um desconto aí de uns 120 a 130 reais. Pô, bem legal. Caso você queira algum outro fone que eu fiz review aqui também com desconto, tô deixando a minha lista aqui para vocês, que eu tô levando esses fones pro Brasil e tô vendendo um preço super baratinho para que você possa comprar e também me ajudar aqui. Assim eu posso trazer outros fones novos aqui no canal. Apresentando o fone aqui, ele vem nessa caixa que é gigante, né? E dentro, na realidade assim, é um pouco mais para impressionar, porque talvez não tinha necessidade de ter uma caixa assim tão grande, mas já que veio, então vale a pena. Então vem aqui, a gente tem o fone que já vem com o cabo aqui na parte de cima. Eu também estou mostrando em off para vocês. E com as pontas, o case e tudo mais. Ele acompanha com essa flanelinha aqui, né, para você limpar os fones, deixar ele bem limpinho. Por favor, limpe os seus fones. Coisa mais feia é ver aquele fone tudo sujo. Também vem com uma escovinha aqui para limpar o fone, também tirar aqui como se fosse aquele ganchinho, né, para você poder tirar algumas cerinhas que acaba ficando. E também vem com 3 pares de borrachinhas. Eu tô com a M aqui, mas também vem a P e a G. Pelo preço do fone, talvez poderia ter algumas adicionais aqui, mas tudo bem. Elas são aquelas que são mais abertas, que é chamado de Vocal Ear Tips, ok? Para mim aqui eu gosto daquelas um pouco mais fechadas, em que ela dá uma posicionada melhor nos graves e também abre um pouco os agudos. Eu acabei trocando. Essa vocal aqui é legal, mas ela acaba cortando um pouco toda a característica que tem o fone, ok? Então é algo aqui que é legal, é de ótima qualidade, mas não é do meu gosto pessoal. Aqui tô dando pitaco do meu gosto pessoal, mas de qualquer forma tem boa qualidade. O cabo é um cabo sensacional de 8 vias. Eu acho que é o melhor cabo que já passou aqui pelo canal. Muito bem feito, bem construído. O fone é um capítulo à parte. Ele tem um desenho aí, tô tentando mostrar para vocês em off algumas imagens. Não sei se a câmera consegue captar de uma maneira tão sensacional que é ver esse fone aqui. Pelo seguinte, ele é muito bem construído, ele tem ali todo o design dele na parte da frente, o driver que você consegue ver aqui, o driver dinâmico, onde ele também tem um pequeno desenho ali muito bonito. Também consigo ver aqui a armadura balanceada, que é uma armadura balanceada feita pela Fearless em conjunto com a Sonion. Se você não conhece a Sonion, é uma das melhores marcas que faz armaduras balanceadas. Então aqui a gente já consegue ver, tem o nome dele ali também, muito legal. Sabe o que é bem interessante? Que é muito limpo, bem clean aqui dentro, as soldas muito bem feitas, porque tem alguns fones assim que são transparentes, que você dá uma olhada aqui, aquela solda parece uma bosta de pombo.
Quem solda sabe o que eu tô falando, esse termo aí, mas aqui é bem feito. E na parte de cima aqui é possível ver o crossover que faz aquele match perfeito entre o drive dinâmico e o drive de armadura balanceada. A ergonomia dele é muito boa, coloca aqui no ouvido e pronto, ok? Talvez, dependendo do seu ouvido, tem pessoas, obviamente, que tem algumas que outras diferenças, que precisa dar aquela mexidinha e tal, para poder encontrar o lugar perfeito, mas para mim aqui ele encaixou muito bem. Falando sobre a Fearless, é uma marca que já existe desde o ano 2012, já aí quase 10 anos no mercado, em que ela é especializada em monitores, né, em ears, para engenheiros de áudio e todo o público, principalmente que usa aí em palcos. E a partir do ano de 2016 eles fizeram pequenas mudanças ali no sistema deles, passando a imprimir os fones em 3D. Então eles conseguiram ter uma melhor ergonomia, um melhor acerto em cada fone. Então foi algo positivo que, segundo eles, eles conseguiram incrementar a partir do ano de 2016. Esse modelo aqui especificamente, que é o modelo Barcelona, ele é feito por dois drives, né? Um drive dinâmico e um drive de armadura balanceada, ambos drives feitos por eles mesmos, né? Por a Fearless Audio, mas aqui a gente tem, no caso, o drive dinâmico e também o driver de armadura balanceada, que nesse caso aqui é feito em conjunto com a Sony. A característica, segundo eles, desse fone aqui é um fone que ele tem uma característica de um som bem equilibrado, né, com um pouco dos médios, mas também com uma dosinha a mais ali de grave, para que você possa sentir um pouco mais desse peso, principalmente para quem está tocando ao vivo, sentir um pouco mais de emoção. Falando aqui das outras partes técnicas do fone, ele tem uma sensibilidade de 110 decibéis, uma impedância de 24 ohms, e também uma resposta de frequência de 15 Hz a 20.000 Hz. E aqui também ele fala aqui que tem uma redução passiva de ruído de 26 dB. Começando aqui, antes de falar do som, eu queria falar primeiramente do gráfico aqui, só para a gente entender um pouco qual é a sonoridade desse fone. Mostrando aí para vocês, pode ver que ele entra com uma potência bem forte ali no subgrave, só que a partir do momento que você chega ali nos 60, 70 Hz, ele já começa a cair e volta a subir ali próximo a 1 kHz. Depois tem algumas que outras pontas específicas e já quando chega ali a partir de 10K ele já está descendo. Então você pode ver que ele é um pouco neutro, mas um neutro com um pouco mais de grave, né? O neutro, você pega neutro até uma determinada parte e uma puxadinha ali. Na verdade é mais subgrave do que grave. Eu inclusive testei um fone aqui, quando eu estava ouvindo ele, eu falei, cara, tem um fone que eu testei aqui já no canal e que ele tem uma sonoridade parecida, não é igual, e fiquei. E aí quando eu estava escrevendo aqui o texto para poder gravar o vídeo, eu lembrei que é o BGVP, o DN3. Não é igual, ok? Ele tem aquela sonoridade parecida, né? Um som, eu gostei pra caramba, no meu gosto pessoal, obviamente. Ele tem uma sonoridade que traz um pouco do neutro, mas ele não deixa perder essas informações lá do subgrave, principalmente quando você pega alguma música um pouco mais agressiva, que também tem que ter aquele peso para trazer a emoção, ele consegue passar muito bem aqui. Falando quanto ao som, já diretamente, o subgrave dele, a gente já viu aqui no gráfico que ele aparece já desde lá dos 20, né, 20, 30, 40 Hz, onde o ser humano já consegue perceber, claro que não é aquele volume lá em cima, porque a gente não consegue notar com muita força, mas ele tá ali, principalmente nas músicas que tem isso. E o que é interessante dele aqui, tanto nesse subgrave quanto o grave, que é assim, se você tem uma música que tem grave, ele aparece. Se você tem uma música que não tem tanto grave, ele não vai adicionar isso. Porque acontece? Tem alguns fones que é assim, você pega uma música que tem grave, toca bem o grave, você pega uma música que não tem tanto grave, ele adiciona um pouquinho, ele joga um pouquinho mais de cor ali nos graves, e dependendo, tem muitas pessoas que acabam não gostando disso, mas nesse caso aqui ele não faz isso, ele mostra quando tem que mostrar, se não tem, não tem, se tem, tem. Basicamente isso. Esses graves são graves
extremamente rápidos, né? Aquela pancada seca, e que em músicas agressivas, principalmente você pega aí um metal, ele vai entregar muito bem, né? Porque você não vai ter um som embolado, como a gente sempre fala no mundo, né, da música, né, dos instrumentos, principalmente de baixo. Você não tem aquele som embolado, porque ele vai soar de uma maneira muito mais rápida nesse drive. Ele tem uma resposta de frequência muito rápida, então ele não vai, falando numa linguagem nada formal, que ele não vai encavalar essas frequências. Acho que se falar dessa maneira aqui até fica um pouco mais fácil para poder entender. Ou não. Falando dos médios aqui, são médios super agressivos a ponto de você se apaixonar. Como assim? Então, se você pega uma música que tem drive, né? Guitarra, baixo, principalmente hoje em dia tem muito, quase em todas as gravações hoje em dia tem um pouquinho de drive no baixo, para que você possa, que eles dizem, né, excitar os agudos. Então ele aparece um pouquinho mais de médio, um pouquinho mais de agudo, e isso traz uma certa agressividade para a música, né? Porque a música tá pedindo. Eu tô falando assim de música mais agressiva. Porém, quando você pega algo mais tranquilo também, se você pega algo mais orquestrado, ele te dá um nível de detalhe muito interessante aqui nesses médios. Algo que eu notei aqui, obviamente por ser baixista, né? E a gente presta muita atenção em baixo, querendo ou não, às vezes ele toca muito bem esses baixos roncados que a gente sempre fala, né? Que é o Precision, ou também o Rickenbacker, alguns outros baixos assim que tem aquele som um pouco mais fechado, né? Aquele que a gente sempre fala, aquele som mais velho, né? Aquele som mais vintage. Você consegue sentir, né? Esse som roncado desses baixos assim, que fica muito legal. Falando dos agudos, eu acho aqui que os agudos talvez não seja o ponto forte desse fone aqui, porque ele é tranquilo. Mas o que acontece é o seguinte, geralmente esses fones que ele tem os agudos mais tranquilos, que quando você ouve no volume bem baixinho, ele é praticamente inexistente, e depois quando você vai subindo e está no volume bem alto, ele aparece. Nesse caso aqui não, ok? Ele se mantém essa porcentagem muito igual, tanto no volume baixo quanto no volume alto. Eu creio aqui que também seja algum trabalho do crossover que trabalha bem aqui. Talvez seja isso, talvez não, ok? Eu não trabalhei no projeto, então eu só estou apenas pensando aqui que seria isso. Mas quando você ouve no volume um pouco mais baixinho, ele traz esse agudo, e quando você coloca volume com força mesmo assim para testar ali até quando ele aparece, só que não menos e não mais, sempre naquela mesma proporção. Eu achei isso aqui fantástico. Obviamente que poderia ter um pouco mais de informação acima dos 10K, ok? A gente já viu ali no gráfico no início que a partir dos 10 ele vai descendo, ele é um pouco tímido. Talvez se tivesse algumas pontas ali acima dos 12, principalmente, só para poder dar um pouquinho mais, né, desse som arejado, desses, que isso acaba ajudando pra caramba e dá uma claridade um pouco maior no som, ok? Então esse aqui seria um ponto que seria ali um meio termo, né, em qualidade. Mas assim, ao meu ver, ok? Falando do palco sonoro, é sensacional. Ele tem uma boa mistura, né, desse tamanho, né, como a gente sempre fala, né, que o quão gigante o quão amplo também quanto a profundidade e também essa distância. Ele entrega uma qualidade muito boa. O detalhamento e a imagem dele aqui, por mais que não seja aquele fone que é rico em super agudos, ele entrega muito bem essa imagem e também esse detalhamento, inclusive em frequências médias e graves também, ok? Eu consegui sentir algumas coisas ali em coisas graves que por aí alguns outros fones não conseguem demonstrar essa claridade, esse detalhamento nos graves. Dando uma conclusão aqui, eu achei que ele é um fone que combina muito bem o orgânico do antigo com esse super processado da música atual. Eu comecei a ouvir, né, algumas músicas e fui testando, entrei em algumas playlists, de vez em quando eu entro em algumas playlists assim, de música que eu nunca vi na vida, e para testar, né, e conhecer também algumas outras bandas. E tinha coisa variada, tinha coisa mais atual, coisa mais antiga, que você tem aquele som um pouco mais cru, né, menos processado. E ele entrega muito bem esses dois mundos. E me veio na mente, sabe aquelas propagandas daquelas caminhonetes que daqui a pouco tá passando no meio do barro, na água, daqui a pouco tá no asfalto, depois tá pulando o barranco? Ele é basicamente isso. Esse é um fone bem agressivo que, se você quer algo tranquilo, ele te passa a sensação tranquila, mas quando você quer algo agressivo, ele te passa também muita agressividade.
e algo até que ontem, antes de eu dormir, eu tava ouvindo esse fone aqui, e ele me traz assim muita sensação da voz da Adele. Não sei se você gosta ou não gosta, só tô falando assim daquele timbre de voz dela, porque ela é uma pessoa que ela consegue trazer algo suave, mas daqui a pouco ela dá aquela invertida e solta uma pancada. E esse fone é basicamente isso. Se você precisa dele, é igual o carro que tem um bom motor. Você acelera, ele vai. Mas se você quiser andar na manhã, ele também anda. Falando mais na parte de músico, eu testei ele esse final de semana e, cara, curti demais. A primeira parte, né, eu fiz com o outro fone que eu uso. Passei para ele na segunda parte, né, porque é uma parte um pouco menor da primeira reunião. Toco 2 reuniões seguidas, porque caso aconteça alguma coisa com o fone, né, uma sonoridade que não seja bem, não seja interessante para monitor de ouvido, é um tempo curto, então eu sofro menos. Mas não, curti pra caramba e depois da segunda reunião eu fiz inteiro com ele, porque ele me entregou muito bem o peso dos graves, ali essa junção com o bumbo da bateria, também as vozes entregou muito bem, as guitarras que tinha ali, os detalhes também de violão, dos pratos da bateria, do piano. Então ele entregou muito, entregou a banda completa e eu curti demais. Mas eu sinto que ele pode ser usado, né, por cantores, por músicos e também, inclusive, por bateristas. Brincadeira com os bateristas aí, pô, só gente boa. Mas ele entrega muito bem toda a qualidade em qualquer instrumento que você for utilizar, né, como um monitor de ouvido. E finalizando aqui, um fone que eu achei sensacional, tanto em design quanto também em sua sonoridade. Fez uma combinação perfeita. Fiquei curioso para trazer outros fones aqui da Fearless Audio. Então conto com vocês daqui uns dias aí, chega algum outro fone da Fearless. Então, muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí que vai me ajudar pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!